Olá, boa noite. Boa noite. A maioria, a segunda turma do STF, libertou hoje Regis Fichtner, ex-secretário de Sérgio Cabral. Acusado de receber propinas durante o governo do ex-governador, ele terá que cumprir medidas cautelares. A repórter Carla Lucena, acompanhou e ao vivo tem os detalhes da sessão pra gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. E olha só, o placar neste caso envolvendo o ex-secretário estadual do Rio de Janeiro, Regis Fichtner, foi de 3-2. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e o decano Celso de Mello consideraram neste caso que não há motivos para manter Fichtner preso. E olha só, ele é alvo de investigações da Operação Lava Jato e foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e também corrupção. Fichtner chegou a ser preso em novembro de 2017, mas logo foi libertado. Em fevereiro deste ano, ele foi novamente preso, agora por uma decisão do juiz federal Marcelo Bretas. Na decisão que determinou aí a prisão de Fichtner, o juiz federal alegou que ele estaria ocultando patrimônio e ainda pelo fato dele ser procurador do Estado, poderia atrapalhar e até mesmo encerrar as investigações contra ele, mesmo já tendo sido afastado desse cargo. Um outro ponto apontado pelo juiz federal é de que Fichtner teria enviado e-mails para uma secretária da época em que ele ocupava cargo na Casa Civil para apagar provas. E foi então justamente contra essa decisão de prender Fichtner que a defesa recorreu aqui ao STF, como vamos ver na reportagem. O advogado de Regis Fichtner disse no STF que a prisão dele é abusiva. Afirmou ainda que o ex-secretário de Sérgio Cabral é vítima de perseguição implacável do Ministério Público. A mídia articulada, neste caso claramente articulada com os acusadores. Então, me dirijo, senhor presidente, me dirijo, senhor relator, me dirijo à Corte Suprema, como a esperança de que essa prisão foi mal pedida. Por outro lado, a subprocuradora-geral da República apontou que há provas que indicam que o acusado teria recebido 5 milhões de reais em propina, além de ter um papel importante na organização criminosa liderada pelo ex-governador do Rio. Vários fatos de que ele integra realmente essa organização criminosa, atuou efetivamente em prol dessa organização criminosa, atuou no sentido de viabilizar o recebimento de dinheiro pela organização de Sérgio Cabral. O grupo de Sérgio Cabral cobrava propina no percentual de 5% do valor dos contratos. É uma organização criminosa ousada, atrevida na sua atuação. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou para libertar Regis Fichtner. Justificou que não há motivos para manter o ex-secretário preso. Determinou ainda medidas cautelares, como ele está proibido de deixar o país, não pode falar com outros investigados e deve comparecer à justiça. Prender provisoriamente com base em delação é violador da lei e da Constituição. Há limites. É preciso respeitar, sobretudo, como eu disse, doutora Carla, os fatos. Os fatos. Não se pode mentir num pedido de prisão preventiva. Isto é um vilipêndio à instituição do Ministério Público, que eu tive a honra de integrar. Não se pode mentir. Os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia afirmaram que uma súmula da Corte não permite o julgamento do habeas corpus de Fichtner. Ao indeferir a liminar, o desembargador federal Paulo Espírito Santo assentou que estão presentes indícios robustos acerca da participação do paciente em atos ilícitos. Estes dados que foram acrescentados pelo Ministério Público, que estão de acordo com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a participação num evento que pode ser considerado como de organização criminosa, levaria realmente a considerar a gravidade suficiente para a comprovação de aplicação da legislação. Mas os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski seguiram o relator. Ressaltaram que não se pode usar a prisão preventiva como punição antecipada de alguém que ainda não foi condenado. Não há aqui, pelo menos não consegui vislumbrar nos autos, nenhuma comprovação, além da palavra dos colaboradores, em provas materiais que corroborem estas assertivas. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como culpado
qualquer que seja o ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista a esse respeito decisão judicial condenatória necessariamente transitada em julgado. Quem está aqui para dar outros detalhes da segunda turma de hoje é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, na segunda turma também houve o julgamento, se iniciou, o julgamento de um habeas corpus do ex-deputado Eduardo Cunha. Foi retomado esse julgamento, mas mais uma vez suspenso, porque o ministro Gilmar Mendes não poderia participar do julgamento nessa tarde. Mas os ministros acabaram decidindo, por consenso, abrir novamente as sustentações orais, tanto da defesa como da acusação, para que agora a turma, já com 5 integrantes presentes, pudessem acompanhar os argumentos trazidos por ambas as partes, defesa e acusação. E assim se deu. Eduardo Cunha foi condenado em primeira e confirmado em segunda instância, mas no TRF da 4ª Região diminuiu a pena dele de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas para 14 anos e 6 meses de prisão para ser cumprida no regime fechado. E no habeas corpus apresentado no STJ, que foi negado, veio o habeas corpus até o Supremo Tribunal Federal e é esse que está em julgamento. Ele alega que deveria ter sido... O que ele busca, na realidade, é uma diminuição no tempo de pena que foi aplicado. Então, o que ele se discute é a dosimetria da pena. Diz que deve, segundo a defesa, deve ser aplicada a concussão entre os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, já que os 2 tipos penais teriam sido realizados e praticados em uma mesma conduta, e também que deveria ser aplicado o concurso formal entre esses 3 crimes e não da forma como foi contado, somadas as penas de forma individual, o que, para a defesa, seria uma boa estratégia, caso a segunda turma aceite esse argumento, que diminuiria consideravelmente a pena de Eduardo Cunha. O Ministério Público Federal, ao se manifestar, entendeu que esse habeas corpus sequer poderia ser julgado, porque ele se presta a fazer com que o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do que uma súmula que proíbe, reanalise fatos e provas. E esse habeas corpus implicaria numa supressão de instâncias, já que contra essa decisão do TRF, que confirmou a condenação, embora tenha diminuído um pouco a pena, seria passível de recurso especial e recurso extraordinário perante as instâncias ordinárias, STJ e ao Supremo Tribunal Federal. E também que então, que haveria, portanto, essa supressão e não deveria ser admitido. Esses foram os argumentos trazidos na Procuradoria. O julgamento deve ser retomado nas próximas sessões, assim que o ministro-presidente Ricardo Lewandowski pautar. Finalzinho da sessão, os ministros ainda julgaram o pedido de extradição da Argentina, né? Isso, o governo da Argentina pediu a extradição de um argentino que estava aqui no Brasil, porque lá é acusado da prática de roubo agravado. O ministro Edson Fachin, o relator, considerou todas as circunstâncias previstas de hipóteses que possibilitariam a extradição, descartou a prescrição, reconheceu a dupla incriminação, o crime cometido lá também é tipificado como crime aqui, e com essas, de uma forma bastante rápida, por votação unânime, acabaram deferindo o pedido de extradição do argentino para o governo da Argentina responder ao processo penal. Amanhã temos sessão à tarde. A partir das 14 horas, sessão plenária. Contamos com você aqui amanhã à noite, então. Combinado. Até amanhã.